Aí isto diz o quê? Se eu partir daqui, se partindo daqui, eu cheguei nisso, isso diz o quê? Que a única combinação linear nula de φ1, φ2, φn é a combinação na qual todos os coeficientes são nulos. Aí isto diz, tudo isso diz o quê? Isto diz que φ1, φ2, φn são o quê? São linearmente o quê? Independentes. Vale a recíproca desta proposição numa situação bem especial, bem particular, que é a seguinte, que é a solução, que é o que eu vou colocar aqui, ó, tá? Que é a recíproca, mas numa situação bem particular. Vamos dizer assim, não especial, uma situação bem particular, que é a situação que me interessa, tá? Que é a situação que me interessa, que é a seguinte, ó. Proposição. Proposição, tá? Proposição é a seguinte. Essa daqui, ó. Sejam... Eu vou frisar, embora eu não tenha frisado, mas sempre o I é um intervalo e aqui eu vou frisar. Seja o I contida em R. Intervalo, tá certo? P e Q de I em R. Funções contínuas. Funções contínuas, tá? E a equação diferencial e a equação diferencial linear homogênea, equação diferencial linear homogênea, que é essa daqui. F duas linhas de x mais P de x, F linha de x, mais Q de x, F de x, igual a zero. É essa equação aí. E a proposição diz o seguinte, por isso que é a recíproca dessa, ó, é a recíproca dessa, mas nessa situação particular. Se φ1, φ2 de I em R são soluções linearmente independentes. Ou seja, são duas soluções linearmente independentes da equação diferencial linear homogênea, ou seja, dessa equação aqui, tá? Isso é que eu vou botar dessa equação diferencial linear, dessa equação diferencial linear homogênea. Então, o Wronskiano de φ1 e φ2 em x é diferente de zero, qualquer que seja o x pertencente a ele. Tá? Ou seja, eu pego duas soluções linearmente independentes dessa equação, necessariamente o Wronskiano é diferente de zero em todos os pontos. Tá? Por que isso é verdade? Bem, repare que se as funções são contínuas,
Então, essa equação aqui, ela está sujeita ao teorema de existência e unicidade. Tá? Está sujeita ao teorema de existência e unicidade de equações diferenciais lineares. Então, vamos ver a prova disso aqui, ó. A prova, tá? A prova é simples, ó. Quais são as hipóteses? Admita as hipóteses. Admita as hipóteses. É redundante isso, mas só para você. Quais são as hipóteses? Quais são? P e Q são funções o quê? Contínuas. Contínuas, tá? Φ1, Φ2 são soluções o quê? Linearmente independentes dessa equação diferencial. Então, observe, ó, como é simples a demonstração usando o teorema de existência e unicidade. E o que eu quero mostrar? Eu quero mostrar que esse Wronskiano é diferente de zero, qualquer que seja x aí. Olha, então você veja o seguinte. Dado x pertencente aí, você tem o seguinte. Se o par ordenado UV, se o V pertencente a R2 é solução do sistema linear homogêneo, SLH, sistema linear homogêneo 2x2, que é esse sistema aqui, ó. Φ1 de x, Φ2 de x, Φ1' de x, Φ2' de x, vezes, tá certo? Vamos pegar assim, se o par AB, vai ficar melhor desse jeito, se o par AB, pertence a R2, é a solução desse sistema linear homogêneo aqui, ó, tá? Então você tem um sistema, eu montei um sistema 2x2. Você sabe que um sistema 2x2, ele tem uma única solução, se e somente se o determinante da matriz dos coeficientes é o quê? Diferente de zero. Isso é o resultado da álgebra linear. Mas olha aqui, ó, se esse par AB, pertencente a R2, é solução desse sistema, vírgula, então a função φ de I em R. Função eu vou chamar de π. A função π de I em R, dada por π de t igual a A vezes φ1 de t mais B vezes φ2 de t. Vou continuar aqui. Que diabo é isso que está fazendo, Romero? Vamos lá. Eu quero usar o teorema de existência e unicidade. Então, essa função, é claro que como eu estou usando o x para ser um ponto de genérico aqui de partida, tá? Porque eu estou montando com esse x, eu estou montando essa matriz dos coeficientes. Aí eu tenho esse sistema nas incógnitas. Quais são as incógnitas? O V. Aí eu vou montar essa função π de R dada por π de t igual isso aqui. Qualquer que seja o t pertencente aí. Olha, quem é a π? A π, por definição, é uma combinação linear de φ1 e φ2. Mas como φ1 e φ2 são soluções,
a psi também é solução. Então, esta função aqui é solução de quem? É solução da equação diferencial linear homogênea, satisfazendo duas condições. Satisfazendo essas duas condições aqui. Primeiro, quem é psi aplicado em x. Quem é psi aplicado em x, ó. Olha aqui, ó. Quem é psi, ó, psi de t é isso aqui, qualquer que seja t pertencente aí. Mas quem é psi aplicado em x? É A vezes φ1 de x mais B vezes φ2 de x, correto? É A vezes φ1 de x mais B vezes o quê? φ2 de x. Isso aqui é quanto? Quanto é? AB é a solução desse sistema. Então, quem é A vezes φ1 de x mais B φ2 de x? É zero. E quem é φ' de x? Φ' aplicada em x, quem é? É A φ' de x mais B φ2' de x, que também é zero. Porque o AB, por hipótese, é a solução desse sistema. Então, quando eu faço U igual a A e V igual a B, eu vou ficar com o quê? Com A φ' de x mais B φ2' de x, isso aqui é zero. Ou seja, a função psi é solução da equação diferencial linear, tá? A função psi é solução da equação diferencial linear. E no ponto x, quem é psi de x? É zero. Quem é a derivada de psi em x? É zero. Acontece que a função nula é solução da mesma equação diferencial. E o valor da função nula no ponto x? E qual é o valor da derivada da função nula no ponto x? Mas só pode ter, pelo teorema de existência e unicidade, uma função, solução dessa equação, que no ponto x é zero e a derivada no ponto x é zero. Como a psi satisfaz essas duas condições e a função nula também satisfaz, então quem é a psi? É a função nula. Daí, eu vou botar aqui, pelo teorema de existência e unicidade, para equações diferenciais lineares de ordem 2, você conclui o quê? Você conclui que psi de t é o quê? É zero, qualquer que seja o t real. Ou seja, essa combinação linear aqui, A φ1 mais B φ2, é a combinação linear nula. É a combinação linear. Essa combinação linear aqui é a função nula. Ora, mas φ1 e φ2, por hipótese, são o quê? Linearmente independente. Então, a única combinação linear nula delas é aquela onde os coeficientes são nulos. Logo, A é igual a B, que é igual a zero. Veja bem, agora vamos juntar as coisas. O que foi que eu provei? Eu provei, admitindo as hipóteses, eu provei o seguinte: dado x em I, se o par ordenado AB é solução desse sistema linear homogêneo, então A é igual a B, que é igual a zero. Isto diz o quê?
Isto diz que esse sistema linear tem apenas uma solução, que é a solução nula. Se isso acontece, o determinante da matriz dos coeficientes tem que ser o quê? Diferente de zero. Isto diz, ou seja, daqui até aqui, isto diz o quê? Isto diz que o Wronskiano de φ1, φ2, aplicado, tá certo? Em x, isso é o quê? Diferente de zero. Mas é diferente de zero em cada x real dado. Ó. Cada x de i dado. Dado x em i, o Wronskiano de φ1, φ2 aplicado em x é diferente de zero. Vamos recapitular o que eu fiz. Ó. O que eu fiz foi o seguinte. Olha, ó, o objetivo. Eu tenho por hipótese, I é um intervalo, P e Q de I e R são funções contínuas e eu tenho essa equação diferencial. Portanto, essa equação diferencial está sujeita ao teorema de existência e unicidade. Aí o que é que eu quero provar? Se π1 e π2 são soluções linearmente independentes desta equação, então o Wronskiano de π1 e π2 aplicado em x é diferente de zero. Quem é o Wronskiano de π1 e π2 aplicado em x? É o determinante dessa matriz. Por isso é que eu peguei um x qualquer de i, eu estou partindo do seguinte, eu pego um x qualquer de i e monto esse sistema linear homogêneo. Sistema linear homogêneo. Então, para cada x de i, eu monto esse sistema. Aí o que é que eu fiz? Eu mostrei que se o par AB do R2 é solução desse sistema linear homogêneo, então o A é igual a B, que é igual a zero. Isto diz o quê? Diz que para todo x de i, esse sistema linear homogêneo possui uma única solução. Se ele possui uma única solução, o determinante dessa matriz, que é a matriz dos coeficientes, da sua matriz dos coeficientes, é diferente de zero. Mas quem é o determinante aqui? É o Wronskiano de φ1 e φ2 aplicado em x. E como é que eu demonstrei que esse sistema só tem uma única solução? Porque se AB está em R2, então eu monto essa combinação linear de φ1 e φ2. Mas aí, sendo AB a solução desse sistema, essa função aqui é solução da equação diferencial linear e satisfaz essas duas condições. Φ em x é zero e a derivada de φ em x também é zero. Aí a φ tem que ser a função nula pelo teorema de existência. A φ não, a psi tem que ser a função nula pelo teorema de existência e unicidade. Mas se ela é função nula, quem é ela? É a combinação linear de φ1 e φ2. Então essa combinação linear é nula. Mas aí eu volto para a hipótese de que φ1 e φ2 são linearmente independentes. Então o A tem que ser B, tem que ser zero. E aí mostrou, varreu, tá certo? O coisa. E o resultado principal da aula de hoje, que é o resultado fundamental para a resolução das equações diferenciais homogêneas de ordem 2, é o corolário, é a consequência desta proposição. E diz o seguinte, não vai dar para demonstrar hoje, mas eu vou enunciar e eu começo a aula que vem com a sua... O que prova? Prova de quê? Isso não sei. Prova, teorema é o seguinte. Proposição. Proposição que eu vou usar essa, tá? Então gravem essa daqui, que eu vou demonstrar na aula que vem, na próxima aula, esta proposição aqui. Hã? Tá nas notas também. Cada uma delas está nas notas. Então, mesma coisa. Sejam I contido em R um intervalo
P e Q, de em R. Funções contínuas, funções contínuas, funções contínuas, funções contínuas. A equação diferencial linear homogênea, essa equação aqui, F duas linhas de x mais P de x vezes F' de x mais Q de x vezes F de x igual a 0, tá bom? E S, o seu conjunto solução, quer dizer, conjunto solução da equação diferencial linear homogênea, o seu conjunto solução. Aí a proposição é a seguinte: se φ1 e φ2 de I em R são soluções se φ1 e φ2 de I em R são soluções linearmente independentes da equação diferencial linear homogênea, ou seja, dessa equação aqui, então o seu conjunto solução é o espaço gerado por φ1, φ2. Aí vai ao encontro daquilo que você perguntou, tá? Ou seja, para eu achar o que é que essa proposição diz? Diz o seguinte: para eu encontrar o conjunto solução desta equação aqui, basta eu encontrar duas soluções linearmente independentes dessa equação. Se eu encontro duas soluções linearmente dessa equação, eu encontrei todas. Porque cada solução é necessariamente combinação linear de φ1 e φ2. E aí eu vou demonstrar na próxima aula que qualquer equação diferencial dessa possui, por causa do teorema de existência e unicidade, duas soluções linearmente dependentes. Então pode ir atrás que você vai achar duas soluções. Quer dizer, se você existem, se você vai encontrar ou não é outra coisa. Mas qualquer equação diferencial linear de ordem 2 possui duas soluções linearmente independentes. E se você encontra duas soluções linearmente independentes, qualquer solução é necessariamente combinação linear dessas duas. E aí facilita muito o trabalho de